Aqui estamos mais uma vez pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus, com mais um programa Paz na TV. Lembrando a todos de que o mesmo ele é produzido e apresentado diariamente pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. De coração mesmo, eu quero agradecer a tua sintonia, a tua audiência, porque a gente tem feito desse programa um culto, na verdade, um momento da gente transmitir um pouco de paz, um pouco de alegria, enfim, transmitindo vida, fé e esperança na pessoa do Senhor Jesus. E que esse programa Paz na TV seja mais um momento de bênção, graça e vitória que vem do coração de Deus para alcançar o teu coração. Bom dia, paz seja com todos. No Salmo 113, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Presta atenção nisso. E a sua glória sobre os céus. Eu disse sobre os céus. Olha isso então agora. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que do pó levanta o pequeno e do monte de lixo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E termina com essa coisa grande, que depois eu explico, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Em tudo Deus seja louvado. Amém? Assente-se nesse mesmo espírito, gente. Lendo esse salmo essa semana, né? Me veio à lembrança, duas figuras clássicas de livramentos da parte de Deus. 4 homens especiais: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abedênego, jovens hebreus, cuja nação foi alertada por profetas da melhor estirpe para mudarem o seu comportamento. Caso contrário, Deus ia virar as costas para eles, e evidentemente, a partir do momento que Deus virasse as costas, os inimigos viriam sobre os hebreus e os escravizariam. E no meio dessa bagunça toda, como sempre, a Israel de Deus não lhe deu ouvidos, preferiu compactuar com o erro, com o pecado, com outros deuses, com a murmuração, com a ingratidão, tudo aquilo que nós já conhecemos. E Deus disse então que os que tivessem bom senso se rendessem ao inimigo, fosse na boa, porque na verdade ele estava permitindo tudo aquilo. Mas aqueles que obedecessem, até nisso, na aparente derrota, seriam honrados, seriam exaltados. E quem não seguisse o conselho e preferisse ficar, ia se dar muito mal, ia morrer, ia ser escravizado, essa coisa toda. E um grupo mais cabeça, vamos assim dizer, simplesmente seguiu o conselho de Deus e seguiu tranquilo para a Babilônia, ainda que como escravos, vamos assim dizer, né? Subjugados. O resultado final foi exatamente aquilo que Deus disse. Não esqueça, você não vai mudar a Bíblia, você não vai mudar a Bíblia, você não vai mudar o que está estabelecido. Não adianta você estar até cheio de boas intenções ou de más intenções, né? Olhando para o teu lado, porque você não vai mudar uma vírgula, um J, um tio, que nada disso vai cair da palavra sem que antes tudo se cumpra. É o que está escrito.
Então, o segredo é simplesmente obedecer. Obedecer. Aí eu não estou entendendo, não é para entender, é para obedecer. É assim que funciona. E os que ficaram, foram destruídos, foram escravizados, ficaram numa terra desolada. E os que seguiram para a Babilônia, não foram para a Babilônia para se tornarem escravos. Eles foram para a Babilônia para serem exaltados pelo seu Deus. E colocados em cargos que na sua própria nação jamais seriam colocados. Foi o caso desses 4 jovens. Se você olhar para as Escrituras, não tem nada de escravo neles, na Babilônia. Pelo contrário, um homem e uma mulher de Deus, tem isso aqui nessa manhã? Ele é notado. Como José. Potifar disse, esse cara é diferente. Tudo que ele faz bem feito. Esse cara é crente, ele é membro da quadrangular lá de Campo Comprido. Onde ele bota a mão, cresce, a coisa sobe, a coisa vai para frente, a coisa prospera. E eu posso botar na mão dele R$50, porque quando eu voltar, os R$50 estarão lá. Eu posso confiar nele. Pelo menos era assim antigamente. Porque hoje, volta e meia, me ligam aqui para a igreja, me desancando por causa de crentes da igreja. E eu só posso responder sempre uma coisa. Eu avalizei, me consultou antes de vender para ele ou para ela? Não, então vá se catar. É lamentável o mau testemunho, mas não tenho nada com isso, eu ensino diferente. Mas eles se portaram de forma digna e foram notados. E todos eles foram alçados a condições muito altas na Babilônia pelos seus reis. Nabucodonosor, Belsazar, Dario, todos os reis que passaram, né, pelo trono nesse período desses jovens, especialmente de Daniel. Daniel então nem se fala. Daniel foi colocado em todo o reino. O rei de então colocou como, vamos assim dizer, seriam 120 príncipes, mas na verdade seriam 120 governadores, vamos assim dizer, mais ou menos, para se entender melhor nos dias de hoje. E um deles era justamente Daniel. E ele, o rei, estava pensando, esse sujeito é muito bom. Eu vou colocar ele sobre todos os outros. Mais ou menos como José, no Egito. Só eu vou ficar acima dele, e ele será sobre todos. E como você sabe que política é uma coisa linda de ser vivida, né? A inveja, o ciúme tomou conta de todos os demais, que armaram o esquema que vocês conhecem, que vocês lembram, né? Tanto num caso quanto no outro, tanto com os 3 jovens como com Daniel. Foram situações análogas. Armaram uma cilada, e a cilada deles só podia ser em cima de uma coisa, porque em nada podiam pegar aqueles moços, esses 4, em nada podiam pegar eles em falta, desonestidade, nada, absolutamente nada. Procuravam ocasião, não achavam, criaram ocasião. E que ocasião foi? Com os 3 foi uma estátua enorme, que fizeram o rei então, no caso da Nabucodonosor, assinar um decreto que quem não se curvasse diante dela. E no caso de Daniel, né? No caso dos meninos, aliás, foi as comidas, aquela coisa toda, ter que comer da comida da mesa, enfim, aceitar o suborno, afinal de contas. E no caso de Daniel, exatamente o que eu estava dizendo. E nenhum deles se curvou. Nenhum deles se curvou. Nenhum deles negociou a sua fé nem para salvar a vida. Nem por cargo político, não negociou a sua fé por causa de relacionamentos, não negociaram a sua fé por causa de posição, nada. Se mantiveram ali intactos na sua fé e na sua confiança na grandeza do seu Deus. O resultado nós conhecemos, da fornalha e da cova dos leões, não é isso? E nós vemos esses moços simplesmente, mesmo ameaçados,
E Nabucodonosor chegou para os três e disse: olha, eu quero ver. Ou vocês fazem como eu quero, ou vocês se dobram, ou vocês se ajoelham, ou simplesmente vocês vão morrer. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Os meninos foram atrevidos. Não temos nem que te responder sobre esse assunto, porque o Deus a quem nós servimos saberá nos livrar. E o rei disse: então quero ver. E viu. E viu. E acabou de 4, como um cavalo no campo, pastando. Literalmente isso aconteceu, até que se rendeu, se humilhou e reconheceu a grandeza do nosso Deus, que era o Deus dos meninos, que era o Deus de Daniel, né? Com isso eu quero dizer o seguinte, irmãos: nós enfrentamos lutas diariamente, na família, no trabalho, na rua, na vizinhança, até dentro da igreja. Enfrentamos ameaças, nos desafiam. O mundo lá fora tem prazer em desafiar a nossa fé, tem prazer em tentar nos desestabilizar, procurando envergonhar o nosso Deus na nossa pessoa. Mas o nosso Deus tem prazer naqueles que continuam firmados nele, que ele pode honrar e sustentá-los, como fez com esses 3, demonstrando a sua grandeza ao que é livre e principalmente aqueles de quem eles foram libertados. Em resumo, o nosso Deus sempre deu e sempre nos dará grandes vitórias sobre os nossos inimigos, que eu espero sejam inimigos gratuitos. Pelo menos os meus são. Nós lemos aqui: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ora, meu Deus do céu, essa grandeza não cabe no nosso entendimento sequer, não cabe nem na nossa imaginação, porque o que está escrito aqui é que nós estamos aqui, acima de nós está o primeiro, segundo, o terceiro céu, e acima de tudo isso está o nosso Deus, que tem que se curvar para ver tudo isso. E nós ainda vacilamos, e nós ainda deixamos de confiar, e nós ainda duvidamos. Tem razão para duvidar quem não lhe pertence, porque o grande segredo da vida dos 3 rapazes e de Daniel foi o fato deles serem pessoas isentas diante de Deus. Ou seja, eles tinham comunhão com Deus. Não tinha nada entre eles e o seu Deus. Os caminhos estavam totalmente livres para o livramento de Deus chegar sempre nas horas mais cruciais, mais importantes da vida deles. Não havia pecado, não havia dolo, não havia ódio, não havia. Quem pode perdoar como o Senhor? É olhar para a mesa. Quem pode perdoar como o Senhor? Ninguém. Quem é o pastor Rogério para perdoar alguém, ou o padre lá no confessionário para perdoar alguém? Eu só posso perdoar quem me ofende. Aliás, o texto bíblico é justamente esse que eles aviltaram, né? Que nós devemos pedir perdão uns aos outros, nos perdoar uns aos outros. Mas você me causa mal, alguém não pode te isentar do mal que você me fez. Só você pode resolver essa situação. Se me fez mal, é a mim que tem que confessar. Não é ao padre, nem ao pastor, nem o bispo, nem o papa. É a cada um de nós. E quando agimos dessa maneira, né, contra Deus, por exemplo, nas nossas más atitudes, nossos pecados, afinal de contas, né? Quem pode perdoar senão Ele, que derramou o seu sangue para isso? Quem pode dar vitória a você, a mim, a nós, senão o nosso Deus? Quem pode levantar o caído, como está escrito nesse texto?
tirar ele de a palavra é forte, tirar de um monte de lixo para fazer se assentar junto ao presidente da república, ao governador de estado, ao ministro, ao prefeito, ao governador. Quem pode fazer isso senão o nosso Deus? Então, gente, a verdade é que quando nós cometemos algum pecado, a verdade é que quando nós cometemos algum erro e por causa disso sofremos, até aí tudo bem. O problema é que fazemos nossa família sofrer. Quando erramos, nós fazemos os que estão no nosso entorno sofrer. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, não é isso? Nossa família, nossos amigos sofrem quando erramos, quando pecamos. Todo mundo sofre. E a gente fica, muitas vezes, com uma imensa vergonha de conviver, não é, com esses amados que nós magoamos, que nós traímos, na verdade. Mas aí você vai me dizer assim, mas pastor, isso vale ipsis literis, como se diz, para todo mundo? Não, só vale para quem não tem a fé que nós temos. Porque quando nós, e quem sou eu para dizer o contrário, quando nós nos aproximamos, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, quando nós resolvemos dar a volta por cima, Ele tira do monte e bota no trono. Ele tira de um lugar sem identidade, sem nada, e te dá credenciais. É a figura completa do filho pródigo, que deixou de ser tudo, e quando voltou arrependido para casa, o pai estava de braços abertos esperando, o bezerro cevado para fazer o churrasco, o anel no dedo, a sandália no pé, a roupa nova e assim por diante. Identidade, autoridade readquirida. Quem pode fazer isso? Senão o Deus em quem nós confiamos, cuja grandeza, como nós cantamos aqui agora há pouco, o amor dele não pode se medir. Não pode se medir a altura, a profundidade, largura, comprimento do amor de Deus, e nada, nem ninguém pode nos separar desse amor. É o que Paulo escreve. Não, ele canta no seu cântico de vitória no capítulo 8 de Romanos, né? E por causa dessa vergonha que eu falei, que nós fazemos os demais passarem, né? Evitamos olhar muitas vezes nos olhos das pessoas. Nós nos sentimos isso aqui, que ele fala aqui é um verdadeiro lixo. Não é isso? E talvez na sua experiência de vida, em alguma coisa disso tudo, você possa se identificar com alguma situação de todas essas que eu citei até agora aqui, de pessoas, de situações, de atitudes e tudo mais. Então eu quero nessa manhã que nós estamos diante da mesa do Senhor, que aqui está posta para os seus filhos, eu quero que você anime o seu coração, que você levante a sua cabeça com as verdades registradas no Salmo 113. Curtinho, 9 versículos, mas maravilhoso. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o pôr do sol, o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monte de lixo ergue o necessitado, que para o fazer assentar com os príncipes, com as autoridades, sim, com as autoridades do seu país, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, engrandecei ao seu Deus, confia na grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus reside justamente no fato de Deus ser amor, e a prova está aqui nesta manhã, da qual nós vamos participar. Por amor, Ele se matou, que quando nós botamos um filho para morrer, a gente se mata. A gente põe a própria vida em xeque. Ele fez isso por você, para que você se animasse, para que você se levantasse.
E nesse salmo, o salmista exalta a grandeza e o amor de Deus, bem como o cuidado de Deus para com a nossa vida. Ele destaca aqui, nesses versos, que o Todo-Poderoso, que Yahvé, o soberano, a grande presença, se importa com a nossa dor e com as nossas crises. Você não está sozinho. Deus não está insensível à sua luta. Tem coisas permitidas, no caso dos 3 jovens e de Daniel, para te colocar numa posição maior, como no caso de José também. Tem outras permitidas para te corrigir, porque você já foi comprado, o preço já foi pago por você. Ele não pode te perder. E para não te perder, Ele é capaz de qualquer coisa, inclusive permitir que você passe pelo que você está passando. Mas até quando? Você determina o tempo da tua crise. Você determina, né? E a interpretação desse texto é literal, no sentido de que o Senhor sustenta e concede honra àqueles a quem Ele ama. É literal, não tem, será que é isso, será que é aquilo? Não, é literal. Esse salmo diz que Deus age para reverter as situações embaraçosas, vergonhosas, pecaminosas em que nós nos metemos. Ele age no sentido de nos tirar do monte de lixo, porque é assim que nós somos vistos, né? E mesmo que você tenha perdido, vamos assim dizer, a credibilidade, mesmo que você tenha perdido a sua honra, quem sabe diante da sua família, diante da sua igreja, diante dos amigos, diante do trabalho, no seu trabalho, ainda assim, as pessoas podem voltar as costas para você, te criticar, te condenar, mas ainda assim o Senhor perdoa os seus pecados. E mais, traz de volta a sua honra. Portanto, nada está perdido. Nada está perdido. Se nós formos olhar para a vida de Pedro, não é? Pedro desceu, a gente fala de Judas, mas que também quem era Judas? Pedro desceu mais baixo do que Judas na traição. Pedro desceu mais baixo do que Judas na traição. Mesmo avisado, mesmo dando uma de valente, ele simplesmente negou Jesus vergonhosamente por 3 vezes. Ele foi covarde. Metida bacana, porque todo caboclo metido a valente não é de nada, né? Você bate o pé, ele embranquece, perde o sangue e fica estatelado, né? É sempre assim. Pedro não era diferente. Eu mato, eu pinto, eu bordo, todo mundo pode te deixar, eu jamais te deixarei. Todo mundo pode te negar, eu jamais te deixarei. Onde o Senhor deixar o seu rastro, eu deixo o meu sangue. Conversa, Pedro. Na primeira oportunidade, por 3 vezes, escandalosamente, ele negou a Jesus. Mas, sempre tem um mas. Quando seus olhares se cruzaram ali, pela janela, pela porta, não sei como, na casa de Caifás, quando seus olhares se cruzaram, e ele percebeu que no olhar de Jesus não tinha nenhuma condenação, não tinha nenhuma reprovação, mas ele pôde enxergar o perdão no olhar de Jesus. Ele chorou, a Bíblia diz, amargamente. Ele se retirou daquele lugar, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele tomou uma decisão totalmente diferente da de Judas, e aí está a grande diferença. Enquanto um suicidou-se, o outro voltou para a vida, saiu do monte de lixo e foi colocado em autoridade até hoje. E essa é a diferença: o arrependimento, o pedido de perdão e o sair da situação. Não adianta pedir perdão e ficar na mesma. Não adianta ter demônio de estimação, como eu costumo dizer. Tem que cortar a correntinha e deixar o bicho embora. Aliás, mandar embora. E não ter nem saudade daquilo, afinal de contas. Pedro reabilitou-se. Exatamente isso que o Salmo 103 diz, que Davi escreve, porque ele viveu isso aí. Davi viveu intensamente isso aqui.
Pedro também viveu. Quem de nós já não viveu de uma forma maior ou menor, afinal de contas, né? Mas a verdade, gente, é que com isso eu quero dizer, confie no Senhor. Confie no Senhor, renove suas esperanças, porque como escreve Pedro, Ele tem cuidado de você. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda sempre ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa destruir. Mas como eu sempre gosto de colocar, o diabo, o máximo que ele pode ser é este paletó, com relação a mim, porque Jesus é a minha camisa. Jesus é a minha camisa. E se nós estivermos assim, ó, juntinhos, grudadinhos, não tem para esse jamais. Amém, gente? Então, gente, para que você não pense, eu vou ter que explicar, né, pelo menos rapidinho aqui, o último versículo, né? Para que você não pense que essa ação de Deus, de erguer o desvalido do pó, de tirar o necessitado do monte de lixo, isso possa ser uma coincidência, qualquer coisa parecida assim, o salmista faz essa declaração final: faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. No contexto e na cultura daquela época, gente, né, especialmente, era extremamente para a mulher o ser mãe. Era vital. É uma cultura completamente diferente da nossa ocidental. Vocês não têm noção o que significava para uma mulher naqueles tempos não ser mãe. Não só por causa da perpetuação do nome da família, né? Mas também, inclusive e principalmente, para a assistência na velhice. Por isso o Davi, inclusive, escreve: feliz o homem, né, que enche a sua aljava, né, de flechas, ou seja, enche a casa de filhos, porque na velhice vai ter socorro. Era um outro tempo, era uma outra cultura, né? E a ação de Deus descrita nesse versículo, ela é milagrosa, é miraculosa, principalmente numa época em que não tinha inseminação artificial, não tinha tratamento para engravidar, né? Não tinha esse tipo de coisa moderno que nós temos hoje. No entanto, ainda hoje continua assim. Se você tem se angustiado por não ter filhos, faça tratamento médico. Qual é o problema? Se a tua fé não alcança o milagre, faça tratamento médico. É o que eu sempre aconselho para vocês, afinal de contas, né? Mas lembre-se sempre que filhos são herança do Senhor. E é Ele quem vai abrir a madre da mulher. É Ele quem vai abrir as portas sempre para você, em toda e qualquer situação de vida, que quem quer que seja, tente fechar ou até tenha fechado. O nosso Deus tem o poder de abrir as portas, de resgatar, de trazer de novo a honra para o meu nome, para o seu nome, para a nossa família. Portanto, entregue as suas tribulações a Deus. Eu disse o quê? Entregue, confia nele, descansa nele, sossega nele, e o mais ele vai fazer. Pela graça do Senhor nosso Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. E deixo aqui o meu convite a todos vocês que desejam participar em um dos nossos cultos, procure, portanto, uma igreja quadrangular mais perto da tua casa, mais perto do teu lar, mais perto do teu bairro, enfim. Procure uma igreja quadrangular, vá lá, converse com o nosso pastor e ele, tenho certeza de que vai te atender da melhor maneira possível. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares, não apenas de Curitiba, mas do Paraná todo. Um abraço forte e até o próximo programa e viva Cristo!